Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente no Instagram, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá essa força lá. Assiste pelo Spotify ou qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um Fala Papito! Fala Papito! Fala Papito, fala Papito. Sejam muito bem-vindos a mais um Fala Papito e hoje um episódio muito especial. Já conversei com muitos pais, já conversei com muitas mães, mas hoje aqui na mesa comigo uma roda de especialistas. 3 psicólogos. Para falar, eu até vou ter que hoje ficar caladinho para não falar besteira. Para a gente poder trocar essa figurinha, entender um pouco de tudo que a gente conversou nos últimos 2 programas e como vocês, cada um dentro da sua especialidade, né, traz o olhar e a gente não vai querer expor nenhum caso, eu acho que isso é legal comentar, mas a gente quer aprofundar um pouco mais na saúde emocional da criança e dos pais também, porque é super importante que todo mundo esteja bem nesse momento, né? Assim, nas situações quando a gente tem alguma... A gente está falando hoje muito de criações solo, pais que se separam e que a gente teve vários exemplos disso e que talvez seja o que vai mais nortear a nossa conversa aqui, mas que não fica limitado a isso, né? Então, eu tenho os meus convidados, eu vou só dizer o que cada um faz de forma muito simples e depois eu quero que vocês se apresentem, tá bom? Lá no cantinho, Marcos, eu chamo de Marquinho já fui apresentado como Marquinho. Marquinho é psicólogo clínico infantil. Isso. É isso? A maioria dos meus pacientes são crianças, né? Eu sou pai de 2 crianças, tenho um de 5 e tenho uma de 4 meses, um de 5 anos e uma de 4 meses. Eu costumo dizer que ser psicólogo infantil me ajudou a ser melhor pai, mas ser pai me ajudou muito mais a ser um melhor psicólogo infantil. A minha vivência com filhos e crianças é extremamente enriquecedora. É uma coisa que, lógico, dá trabalho, mas é muito prazeroso também, né? Porque todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa diferente. E esse é um desejo que, desde muitos anos que eu tenho, né? Desde antes da faculdade eu já queria ser psicólogo infantil. E eu acho que estudar a infância é a melhor forma da gente entender até o adulto também. Então, a forma que eu tenho de atuar com crianças, eu tenho muito mais possibilidade de mudar o futuro dessa pessoa. E é isso. Acho que é isso. Mas é bom. Bom saber, né? E uma coisa que é bem específica, e eu sempre quis ter alguém aqui com a gente com mais recorrência, né? Eu já fiz até o convite a você para fazer parte do Fala Papito com a gente, porque é interessante ter um pai psicólogo clínico infantil. Né? Era um negócio que eu sempre sonhei. Eu falei, cara, será que não existe esse cara? A gente só vê mulher, né? Até meu cunhado indicar, diz, tu tem que conhecer um amigo meu, velho. Eu disse, mas como tu nunca me falou dele, velho? Faz 2 anos que a gente tá falando disso e tu nunca me falou desse cara. E aí a gente bateu um papo outro dia e já estamos hoje aqui no primeiro programa. Obrigado pelo convite. Valeu, eu que agradeço. E temos aqui Érica. Érica que tem um olhar mais para o casal. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, se divorciando, ou em processo de divórcio. Isso. E ter uma questão de orientação parental também. Isso. Eu sou psicóloga há 20 anos e há 2 anos eu comecei atendendo aos pais, tá? Na questão da parentalidade, para ajudar, inclusive, os psicólogos infantis, porque eu entendo que, muitas vezes, você pode me corrigir, mas muitas vezes o processo com a criança, ele anda mais lento porque os pais não estão trabalhados emocionalmente. Então, eu que nem sou psicólogo, não tenho dúvida disso. Então, quando a gente trabalha a parentalidade, a gente tem um olhar para a parentalidade, e não só as questões emocionais, né, do adulto, mas com esse olhar para a parentalidade, a gente vai ajudar essa criança indiretamente através desses pais. E o processo com a criança vai ser mais rápido. E também, hoje, o que tem mais aparecido para mim são casais em processo de divórcio ou já divorciados, para a gente também tratar as questões emocionais. E como eu passei por esse processo.
Eu tenho um filho de 16 anos, me separei quando ele tinha 2 anos e meio e vivi todo esse processo da separação. O pai dele mora em São Paulo. Então, toda essa questão, essa gerência, né, de como ver, de como agir, do que falar para ele, né, do que o pai dele não estava aqui. Então, tudo isso eu levo essa minha vivência para os meus pacientes. E de como manejar, fazer esse manejamento da nova família, da nova dinâmica. Então, é isso que a gente trabalha. Também tem um filho de 6 anos, que eu não moro com o pai dele, né? A gente tem um filho em comum, mas ele tem filhos do primeiro casamento. E eu tenho um filho também do primeiro casamento. E a gente vive essa dinâmica, o que também me ajuda a trazer esse olhar para o meu paciente e ajudá-lo a construir essa dinâmica. Então, é isso. Espero que eu possa contribuir um pouco. Vai ser demais isso aqui hoje. E do meu lado aqui tem Ju, que é psicóloga da All for Kids. Isso. A escola que apoia a gente aqui, né? Que é nossa primeira patrocinadora aqui do Fala Papito. Isso. E que também está fazendo parte hoje aqui para trazer esse olhar da escola, né? De como a escola pode ajudar nesse processo como um todo. Isso. Eu sou Juliana, né? Sou psicóloga também há 22 anos. Eu acho que a infância sempre foi a minha escolha. Eu sempre mirei nela. Embora a gente acabe bebendo todas as idades, né? Trabalho nessa escola que é especialista na infância. Eu tenho a honra de dizer isso, porque é o que a gente vive diariamente e isso confirma muito todas as minhas escolhas. Porque, além de psicóloga, eu também sou pedagoga, eu também sou psicomotricista relacional. Saí fundindo profissões para melhorar a minha performance. Eu acho que, assim, para contribuir nesse processo, né? De entender a infância nesse lugar de aprendizado, né, nesse lugar social também, que ele vai buscando para se firmar na sociedade, para construir seu eu, né, e tendo a escola como esse lugar de beber, de surgir também muitos conflitos, de surgir muitas questões, e aí também relacionada a essas questões familiares. Né? Até porque a criança ela não procura a escola, a criança ela é inserida na escola. E a escolha é sempre feita por essa família. E a escola tendo a família como esse suporte, essa via de mão dupla, né? De caminhar junto, lado a lado. Até porque temos o propósito idêntico, que é o desenvolvimento de cada criança que chega, e do seu filho em especial, e de forma leve, saudável. Então, eu acho que a gente tem muito realmente a discutir. Eu também sou mãe, né? Eu acho que eu desejei ser mãe desde a menarca. E o meu filho veio para confirmar, inclusive, que, apesar de ter muitas teorias, de buscar tudo isso, a gente todo dia estreia nessa função materna. E que a gente é desafiado a realmente se revisitar, a perceber aonde você pode melhorar e que, de fato, você não domina nada no campo afetivo, né? A gente vai ter ali algumas sugestões e também contribui para que eu consiga ser mais empática com algumas famílias, né? Porque eu acho que nesse lugar de mãe e de família, a gente percebe o quanto a gente tem nuances que a gente não vai perceber, que a gente vai cometer erros, que a gente vai se perdoar e que a gente vai conseguir buscar caminhos melhores. Porque a gente pode ter falhado aqui, mas a gente vai conseguindo ali, fazendo os reparos, tendo sempre esse lugar de amor, de afeto, de segurança, como o nosso farol. Então, se a gente tem isso garantido para uma criança, independente da diversidade que surgir, a gente vai conseguir passar com mais leveza. E aí eu acho que a escola entra nessa rede de apoio, e eu acho que para a família atual não chega a ser uma rede de apoio secundária, ela chega a ser uma rede de apoio bem primária, né? Porque a gente acaba substituindo muito a vida da casa, da família. Uma criança que passa o dia na escola, porque a gente tem um sistema integral, para poder também viabilizar o processo da família que está inserida no mercado de trabalho, numa vida mais corrida. Então, eu acho que, pelo que vocês estão vendo, eu falo bastante, né? Mas é engraçado que, assim, essa questão da escola ser rede de apoio, talvez a principal para muita gente, é muito comentada aqui nas nossas conversas, sabe? Assim, é sempre... Talvez seja, a primeira vez que eu tive rede de apoio foi quando entrou na escola. A primeira vez. Então, a gente vê quanto é importante também, né? A escola enquanto espaço como complemento da casa, né? Assim, né? Com certeza. Complemento, não. Às vezes a escola é o espaço que a criança passa mais tempo. Mais tempo do que a casa. A escola, às vezes, percebe coisa que em casa não dá para perceber.
É verdade. Mas vamos lá. Muito bom ouvir vocês, né? Assim, eu acho que já dá para sentir que o papo vai ser muito legal e vai render muito, né, Ju? Mas eu já queria até começar com uma pergunta mais auspiciosa, vamos dizer assim. Não sei, vamos lá. Vocês acham que hoje os pais, eu falo hoje nos últimos anos, tá? Assim, ó, coisa mais recente. Os pais estão mais preparados ou conseguem entender melhor quando os filhos precisam de algum apoio do que era antigamente? Eu acho que hoje em dia as pessoas procuram muito mais, com certeza. Eu concordo. Eu acho que talvez eles estejam mais inábeis. Por isso, eles procuram mais as questões. Quando eu falo de inábeis, é a inabilidade mesmo de lidar com a frustração de um filho. A inabilidade de lidar com a importância do seu estar junto do seu filho. Da sua intervenção diária, dessa rotina, de uma necessidade básica, de uma boa noite, de um bom dia, de um café da manhã. Entende? Então, eu acho que por essas inabilidades, eles estão mais conscientes da necessidade de um especialista. Tá, mas aí eu entro com o olhar da parentalidade. Que eles, muitas vezes, colocam o problema no filho. Sim. E aí eles querem corrigir o problema arrumando ou consertando esse filho, não é? Mas que, em muitos casos, não que o problema seja dele, eu não estou culpando os pais aqui, nem as mães, tá? Eu estou falando que eles não têm a habilidade emocional de lidar com várias questões e querem que o filho seja corrigido sem que eles mudem. Que mexe com o narcisismo, né? Porque se você encontra um problema na criança, você acaba identificando em você. E justifica. Justifica, né? Muitas vezes, um diagnóstico ou, né, um filho que traz mais dificuldade. Não, é porque ele é assim. O problema não é meu. O problema é dele. Eu tenho até um Não sei se exemplo vocês veem assim, muito mas- claro para que eu acho que consolida essas ideias de vocês aqui. Eu estava outro dia numa mesa com um casal conhecido e um casal que era amigo desses meus amigos. E aí o pessoal tava lá e eu sou, cara, depois que eu comecei a fazer isso aqui, falar sobre isso, estudar sobre parentalidade, sobre qualquer coisa que É o assunto na pincelar, roda eu de vou... conversa, não, né? e onde eu tô, termina virando o assunto, né? Aí, então, ó, deco isso, deco aquilo, não sei o quê. Aí eles falaram assim, fala pra ele lá da terapia. Eu disse, fala da terapia. Aí, qual era a conversa? Não, é que minha filha tá dando um trabalho tão grande. Ela tinha 3 anos, 2 e pouco, 3 anos. Cara, tá dando um trabalho. E aí começou a terapia. Aí na hora eu fiz, nela? Como é que tá sendo? Aí eles disseram, não, na gente. Eu disse, que massa, velho. Conta mais um pouquinho, velho. Porque assim, cara, é por isso que eu tô perguntando isso pra vocês. Porque assim, isso não era uma coisa que eu lembro da minha infância e adolescência de os pais tratarem em terapia os problemas dos filhos, vamos dizer assim. Né? E hoje se torna mais natural, né? Esse aceite de ajuda, né? De entender. Cara, a Maria tem 5 anos. Como é que eu posso cobrar de Maria uma coisa que eu, adulto, não tenho maturidade muitas vezes para responder? Eu tô querendo que ela tenha, né? Então assim, peraí, quem tem tem uma coisa errada. Quem tem que se resolver sou eu, não é ela. Depois que eu me resolvo, eu posso ir tentar alguma coisa com ela, né? Mas esse negócio foi muito legal. E a conversa rodou, sabe, assim? E a galera vai falando, não sei o quê. E, tipo assim, e eles felizes pelo resultado do que estava acontecendo. E foi o primeiro que apareceu para mim, assim, nesse cenário de muito novinho, a criança e os pais assumirem a responsabilidade de querer fazer a diferença para poder ajudar. Mas depois eu comecei a perceber que estava sendo mais comum do que eu imaginava isso, do que eu sabia, né? Percebendo assim, caramba, fulano também tá desse jeito, também tá fazendo terapia agora com a esposa para poder ajudar, não sei o quê. E aí no grupo de pais também a gente começa a ouvir isso também, sabe? Eu acho que se a gente for analisar historicamente, né, no nosso país, de modo especial, que é onde a gente vive. Mas se a gente for... É um choque de geração. Então, a gente vem de uma geração, anos 60, 70, de muita opressão, né? De uma família que não escutava essa criança, que não dava voz a essa criança. Essa criança era só um personagem que existia, que a gente tinha que alimentar e não deixar morrer, né? E dormir bem e tal. Então, não existia. Eram raras as famílias que podiam ter esse diálogo familiar. Então, a gente vai para os anos 80, 90...
que vem mais uma revolução, dando voz a essa criança, entendendo que ela podia construir algo. Então, beleza, mas ainda assim era uma geração que tinha resquícios dessa onipotência paterna e materna. Então, quando a gente vem nos anos 2000, aí a gente já percebe que perderam o tom. Perderam o tom porque acabou que só deu voz à criança e eles perderam a voz. Então, inverteu um pouco os valores. Então, a gente está numa geração, fruto dessa geração anterior, e desejosa a ser mais firme com seu filho, dando voz à sua criança, mas entendendo que, veja, a autoridade é minha. Eu preciso retomar isso, mas eu não sei como fazer. Não então, sabe como reconhece retomar no essa profissional autoridade. essa busca. E também, eu acho que as escolas... E aí, eu trago a escola não só por eu fazer parte, mas eu acho que esse papel de detectar dificuldades, tanto familiar como na criança, é muito da escola. A gente acaba tendo muitas indicações, conseguindo convencer a família dessa importância, mas não porque a gente quer transferir a intervenção para o clínico, mas é entendendo que a escola tem uma barreira institucional. Uma limitação. Uma É normal limitação que não vai conseguir mais profundo, mas que você vai conseguir, se você for para tal especialista, e a gente tem várias parcerias com o especialista já que a gente conhece, que a gente consegue dizer, poxa, vai para fulano, você vai ver como isso vai trazer leveza para a vida do seu filho e para vocês, porque está difícil. Às vezes é coisas simples como desmamar, às vezes uma coisa mais simples, desfraude, ou que é uma sequência natural, né, fisiológica, mas existe dificuldade, porque vai na barreira do limite, da dificuldade de entender que o seu tempo, não, eu queria dar mais tempo, mas eu não tenho, então eu transfiro isso para o meu peito, e aí eu vou, sabe, ou até a cama de dormir, sabe? Coisas muito básicas que pode parecer simplórias, mas para algumas famílias hoje é muito complexo isso. Então, quando a gente encaminha, não é tirando da escola o poder de colaborar com o desenvolvimento daquela criança, mas é entendendo a barreira institucional que existe. E aí, por isso que eu falei de inabilidade. Eu acho que a confiança é muito nisso. Então, a escola, quando detecta que encaminha, a família, puxa, é mesmo. Quando ela se permite, ela percebe, puxa, eu devia ter vindo antes. Puxa, obrigada, escola, por vocês terem entendido isso. Tanto a coordenação, até às vezes a professora mesmo, traz isso como um elemento. Veja, eu tinha percebido isso. Claro, a professora não encaminha, mas a professora, nas reuniões conosco, traz isso como possibilidade. E pensa, vocês não acham isso? E a gente dialoga muito. Eu acho que a escola, pelo menos a nossa, tem esse cuidado, sabe? De especificamente com cada criança. E aí, professor, eu respeito a autonomia dele, do professor, a hierarquia, inclusive. Ele é quem está mais próximo da criança todos os dias. Então, poder ver a visão, a percepção dele. Alguns eu preciso minimizar. Veja, calma, se tranquilize, isso vai chegar. Outros não. Poxa, faz muito sentido isso que você está trazendo. E a gente dialoga com a equipe, a coordenação pedagógica, até a direção também. A nossa diretora, ela é muito presente em todos os momentos, em vários, né? E ela também dá as percepções dela e a gente consegue. Num senso comum, eu acho que agora é o momento de encaminhar essa criança. Eu acho que agora cabe. Vamos primeiro conversar, vamos trabalhar essa família para isso, porque há uma resistência ainda. E ainda bem que existe o entendimento de encaminhar para um especialista, porque antigamente, como você falou, há 50, 60 anos atrás, o método era outro. Era palmada, eram uns castigos malucos, né? Era professor, podia dar palmada na mão do menino. Ainda bem que hoje, assim, eu sei que as pessoas só procuram porque existe um problema, né? Por esse lado é uma coisa preocupante. Mas ainda bem que eles procuram especialistas, porque os métodos antigamente... Porque existiam muitos estigmas, né? Esse menino danado, bota na cadeira de bobo, diz que ele é danado. E aí ele ficava estigmatizado para sempre, sem achar e acreditar que aquela inabilidade dele poderia ser superada, porque pode mesmo. Né? Ele não é danado à toa. E às vezes até tem um diagnóstico por trás disso, e a gente só cobrando da criança o que ela era incapaz de dar naquele momento. Entende? Então, eu acho que quando a gente sai de um lugar de apontamentos e de observação para entender, vamos se certificar disso, a gente está percebendo isso, mas vamos se certificar. Então, hoje a escola tem até autonomia para poder encaminhar para neuro, que antes não. E aí, que massa, porque a gente está podendo antecipar com as famílias e ela não fica rodando de especialista em especialista até chegar no elemento mais profundo de avaliação e poder dizer assim, é verdade. Essa criança está dentro do espectro do autista, por exemplo, e a gente vai poder fazer isso, e o caminho vai sendo dissolvido da dificuldade que existia, entende? E a própria família sendo cuidada. Veja, fica tranquilo, isso não é o fim, a gente vai cuidar disso, você não está sozinho.
né? Eu acho que o que acontecia anteriormente, e aí a gente não pode descartar essa coisa histórica, né? A gente está num mundo muito mais empático nesse aspecto, de cuidar das suas necessidades particulares sem trazer estigmas, porque aí feria as famílias. Poxa, a culpa é minha, eu gerei algo que não funciona. Eu gerei... onde foi que eu falhei? Sim. Entendeu? E aí eu acho que isso desconstrói. Né? Pronto, eu falei a situação de ser mãe. Né? Eu também tenho um filho, e esse meu filho ele tem TDAH. E no processo inicial, eu tentava organizar. E depois que eu me vi nesse lugar, eu falei assim, veja, tá vendo? Eu acho que o meu discurso nunca foi mentiroso, porque, de fato, eu preciso dar condições e eu preciso dar o que eu posso. Seria massa, o ideal, fazer tudo que os médicos mandam, mas que bom, eu tenho uma rede de apoio aqui, que a escola tem me dado assistência. Eu também tenho me implicado no processo, porque é muito comum também que as famílias acham que delegar aos especialistas e na escola X, que é R$1 milhão, mas não se implica. O processo não anda, porque precisa que todos se impliquem, né? É preciso que todos estejam inteirados do seu papel naquele processo. E aí sim as coisas vão fluindo. E aí, embora a gente possa não estar no ideal, mas se a gente chega no próximo, que é a vida real de cada um, eu não consigo estar 8 horas por dia com meu filho, mas eu consigo 2 com qualidade. Perfeito. Sabe? Eu acho que é muito por esse caminho. Eu gosto. Até, por coincidência, eu estava conversando com a Aline, porque Maria já fez o desfraude diurno há uns 2 anos, 2 ou 3 anos. Mas o noturno ainda continua. As várias tentativas e vários métodos e várias coisas. Eu disse, cara, acho que a gente tá precisando de ajuda agora, sabe? Tipo, mas eu acho que, cara, não tem problema nisso, né? A gente cara, acho que é importante a gente perceber que precisa de ajuda, porque tem hora que a gente não sabe o que fazer. A gente tá cansado de tentar, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Aí tu falando agora, eu faço, caramba, preciso voltar a falar isso com a Aline. E conforme ele disse, se for usar os métodos de antigamente, você vai lavar sua roupa, que você fez xixi na cama, né? Você não sei o quê, ou então vai dormir no chão, porque não vai mais manchar, o colchão vai se destruir. Então, os métodos antigamente iam na base da... E aí entra nisso, né? Porque esses métodos antigos, que muitas vezes eles são reproduzidos pelos pais atualmente ainda, por mais informação que tenha, por mais claridade que exista, né, nos assuntos, mas as pessoas ainda tendem a repetir alguns erros, né? Recorrer ao que é mais fácil, muitas vezes, né? E aí, às vezes, a gente... eu sempre comento aqui, eu faço, caramba, muitas vezes a gente cria a criança de um jeito, depois que a gente cria ela para fazer isso, depois ela quer que faça isso. Eu falo, cara, como é que fica a cabeça de uma criança desse jeito, né? Assim, cara, é um negócio muito doido. E aí eu ia perguntar para vocês, quando é que... aí, Marquinhos, quando é que você percebe que uma criança está precisando de ajuda? Por exemplo, olhando para a criança, como é que você percebe que ela está precisando de ajuda? Sim, quando ela começa a dar determinados sinais. Por exemplo, alguns sintomas físicos, né? Sinais de estresse, ansiedade, dor de cabeça, dor de barriga, sintomas comportamentais como mudança de humor, perda ou aumento demasiado de apetite, medos, né? Insônia, enfim, é uma irritabilidade. E isso vai acontecer no meio da família lá, a família não vai saber exatamente o que está acontecendo, vai achar que ela está só peitando a autoridade, vai dar uma resposta que não vai ser produtiva mais na frente. Então, é muito importante que as famílias estejam atentas a isso, escutar o que a escola tenha a trazer também para saber se está acontecendo por lá, como é que está a socialização dela lá, para aí sim pensar numa indicação e a gente trabalhar direitinho com essa criança. Érica, e quando os pais te procuram para tratar, por exemplo, de uma situação de divórcio, a preocupação maior deles é com a situação de divórcio ou entre eles para com a criança? Ou é preciso que você coloque a importância do efeito dessa orientação parental, para eles entenderem que faz parte do processo também? Muitas vezes eles não conseguem diferenciar o que é da conjugalidade do que é da parentalidade. E aí eles usam essa criança como moeda de troca na briga conjugal. Então, eu trago muito essa psicoeducação, esse olhar para a criança, para mostrar que eles têm que diferenciar. Eles não podem usar a criança para atingir o outro. E é o que eles muitas vezes fazem. Fazem de diversas formas. Ele não está pagando a pensão, ele não vai mais ver. Né? Então, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né?
O pai é dizer para a criança, olha, seu pai não veio porque ele não quis, viu? Ele saiu com a namorada dele e não veio lhe buscar. Então, você não pode trazer isso para a criança, porque o que ela quer é que a criança vá brigar ou reclamar com esse pai. Então, ele está usando essa criança como intermédio da raiva Porque dele. a criança sinta a mesma raiva que Outra ela. coisa, Isso. Érica, é Quando quando jogar a criança um para o outro. quando os pais têm medo de perder o afeto da criança. Então, existe muita barganha, existe muito presentinho de um lado, presentinho do outro. O que eu observo, muitas vezes a criança ou não quer ir para a casa do pai ou não quer ir para a casa da mãe, aí né, tem várias situações, e muitas vezes não é que ela não queira ir, ela quer agradar aquele genitor que ela está com ela. Por exemplo, se ela percebe que essa mãe está magoada, chateada com o pai, tá, né? Ela vai dizer para essa mãe, mamãe, na casa de papai, é ruim porque papai faz isso, faz... Porque ela vai se aliar a essa mãe. Por quê? Ela sente culpa pela separação, isso gera culpa na criança. Ela acha que, de alguma forma, ela está culpada. Sim. E gera insegurança. Uma situação de separação e divórcio gera insegurança. Se mamãe deixou papai, o papai deixou mamãe, eles podem deixar de gostar de mim. Então, eu preciso que eles gostem de mim. E eu preciso agradar. Então, para agradar a mamãe, eu vou falar mal de papai. Para agradar papai, eu vou falar mal de mamãe. Isso. Então, não é que a criança esteja mentindo, não é isso. Mas ela está querendo, da forma dela, Imaturamente. imaturamente, né, ganhar o amor de mamãe ou o amor de papai. E aí, quando os pais vêm me relatando e falando mal do outro, o que acontece? Aí eu vou desconstruindo e tentando entender. Eu sempre procuro escutar os dois. Mas os pais, né, em sua maioria, não estão abertos. Os pais, os homens, né? Homens. Certo. Os homens. A paternidade não está aberta a participar desse processo. Participar do processo. Quando a mãe vem procurar, que já está no processo de divórcio, muitas vezes os pais dizem, não precisa de psicóloga. Não sei se você encontra essa barreira, se as mães vão mais para as devolutivas. Sim. Né? Eu tenho mais do que pais. Mas a mãe está mais presente em qualquer contexto da vida do filho, em qualquer um. Né? Talvez, eu vou dizer assim, um dos poucos que talvez o pai ainda vá mais é, sei lá, um contexto esportivo. Né? Que se for alguma coisa que o pai curta, eu acho que talvez seja o que ele vai. Mas o restante, todo o resto é instintivamente, eu falei isso da outra vez, materno, né? Quem acompanha no médico, quem sabe das vacinas, quem depois vai acompanhar na escola, plantão pedagógico, aí vai... Instintivamente e culturalmente. Culturalmente, né? Eu acho que é até cultural. É porque Mas, eu vou às lá, vezes, o instinto veio as da mães- cultura, né? Mas às vezes as mães não permitem que esse pai faça. E aí é cômodo para o pai simplesmente não fazer. É como a gente já teve também aqui, caso de não pode ter pai no grupo do WhatsApp da escola. Só pode ter mãe. Aí entrou um pai, aí sério, vamos criar outro grupo, porque pra ter o olheiro aqui, como se o cara só fosse olhar e não fosse fazer nada, sabe? Se vamos ter outro grupo. Aí tinha um grupo que não funcionava e tinha o grupo das mães. Cara, velho, a gente precisa mudar, né? Então, assim, como é que eu vou dizer pro pai? Vai participar do processo lá do divórcio, ou pra olhar pro teu filho, bicho, porque não dá pra ser só a mãe, que são vocês dois que resolveram isso, né? Assim. E a outra coisa é que, até na última conversa, foi uma das primeiras vezes que, assim, uma das meninas comentou, mas eu falo bem do pai da minha filha. Tipo assim, eu falo bem. Aí o comentário foi ver, mas não é o normal. Das outras meninas até, né? Eu falo assim, cara, mas não é o normal. Porque as separações, elas, majoritariamente, elas não são amigáveis, vamos dizer assim, entre o casal. Mas o casal precisa entender que o fruto da relação deles, que são os filhos, precisa deles enquanto pai, mãe, nessa coparentalidade, né? Eu passei por esse processo e, assim, 16 anos atrás, quase, né? Meu filho tem 16, ele tinha 2 anos. Eu posso dizer, eu nunca falei mal do pai dele para ele. Tá? Eu sempre preservei a imagem do pai porque eu acho que é importante. Ele precisava construir a imagem do pai herói, daquele pai que ele admira, que ele quer ser. Porque isso é importante para ele. A gente sabe o quanto que isso é importante. Estruturante, né? É estruturante para ele. O pai dele morava em São Paulo, tal, mas eu sempre falei muito bem do pai dele. Mas o pai dele sempre foi presente, apesar de estar em São Paulo. Distância. Sempre foi presente.
ligava todos os dias, e, enfim, estava sempre presente. Então, na minha vida pessoal, eu tenho 2 pais, né, dos meus 2 filhos diferentes. Os 2 são extremamente presentes. Então, realmente, como pai, eu não tenho o que falar. Mas tem mães que a pessoa não precisa nem ser um pai ruim. Só porque ele não foi um bom marido, um bom companheiro, tiveram algumas questões, ela começa a dividir isso com o filho. O que termina levando, né, a essa rivalidade. E não... E tem coisa que a criança não precisa saber, né? Não Coisa de adulto é precisa coisa de saber. E adulto. normalmente coisa de ele está criança. relacionado a uma situação mal resolvida entre o casal, de uma falta de perdão, de uma falta de compreensão, e isso vai gerando muita angústia neles e é inevitável. Eu acho que às vezes é inerente à vontade dos pais de não transferir isso para os filhos. Quando chega, tipo, escola ou especialista, né, clínico, trazendo essa temática como necessária para que eles cuidem, aí vem a resistência. Né? Não, o problema não está comigo. É meu filho que não está conseguindo. Ele que não gosta de ir para casa do pai. Ou ele que não quer. E Aí eu quando vem não com esse posso discurso... deixar de acolher a fala do meu filho, né? Quando vem com esse discurso, eu peço, eu posso falar com o pai? Será que o pai está aberto? Quando está, eu consigo. Quando não, eu vou tentando desconstruir isso aí. Tá, ele não quer por quê? O que é que está acontecendo? Como é lá? Qual é o relato que ele traz? E aí eu já teve vezes de eu falar com a babá, que acompanha. Então, se for, quando é criança, eu não atendo. Aí eu falo com o psicólogo infantil, se tiver em atendimento e tal. Já falei com a avó. Então, eu tento ir buscar o que realmente está acontecendo e mostrar para essa mãe, veja, vamos ver por outro lado, vamos tentar você não criar resistência para ver se o comportamento da criança muda em relação ao pai. Se você deixar de mostrar para ela toda a sua insatisfação com esse pai, será que o comportamento dela não vai mudar? Porque é importante a convivência da criança com o pai. Agora, eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho uma percepção, mas fico muito preocupada de eu estar sendo muito, sei lá, induzida pelo meu instinto. Mas eu acho que, às vezes, as famílias confundem muito. Porque eu acho que também tem uma galera hoje muito de boa. Eu quero participar da vida do meu filho, o pai, que mesmo separado, eles querem tal. E aí vive com essa questão da guarda compartilhada, separando também o ambiente. Eu acho que às vezes isso confunde muito a criança em termos de identidade, espaço físico. Tipo, segunda, quarta e sexta eu estou na casa do meu pai. Terça e quinta eu estou na casa da minha mãe. Aí na semana seguinte troca. Eu acho isso muito confuso. Eu vou dar a minha visão, depois você pode dar a sua. Eu acho que se os pais estiverem ok com a situação, se eles comprarem a ideia e levarem com naturalidade, a criança consegue. Certo. Eu acho que os pais precisam ser trabalhados, porque às vezes isso acontece por imposição de um pai que quer ser presente. Não, eu exijo que seja guarda alternada, né? Se a Certo. guarda alternada nem existe juridicamente, né? Isso. Mas eles fazem, né? Como se fosse divisão igual, né? Eles Igualdade. dividem igualitariamente o tempo. Ok. Seja lá como for, Mas a maioria das vezes, quando acontece, é exigência do pai. E essa mãe não compra a ideia completamente. Ela tem que aceitar. Certo. Ela aceita. Então, a criança sente que aquilo ali não é legal para a mãe. Entendi. Entendeu? Mas se a mãe for de boa e for tranquila com isso, para a criança, ela vai levar naturalmente também. Eu vejo isso comigo, porque isso acontece com o meu filho. Para ele é tranquilo, ele ir para casa do pai. Ele tem a liberdade de ir e vir. Quando ele tem o quarto dele na casa do pai, objetos dele na casa do pai, brinquedos... Ele não e é um ele visitante, né? Ele não é visitante. Ele pode levar e trazer brinquedo. Ele pode levar e trazer roupa. Ele não vai com roupa, assim, com malinha para casa do pai. A casa do pai tem tudo dele. Na casa da mãe tem tudo. A única coisa que ele precisa levar e trazer é a mochila da escola. Certo. Mas outra coisa não. Então, ele se sente pertencente nos 2 ambientes. Agora, quando ele tem que fazer uma mala para ir para a casa do pai, ele é visitante. Ele não pertence àquele pai, né? Uma coisa que aconteceu. Uma criança de 2, 3 anos, que a mãe veio me dizer que ela vai para a casa do pai, mas ela não gosta, tal. O pai aceitou ter uma consulta comigo. Eu fui conversar com ele. Aí ele disse que não tinha nada dela na casa dele, porque ele paga pensão
E ele não ia comprar fralda, shampoo, sabonete, ele tinha que trazer tudo. Aí eu disse, veja, se essa criança não se sente em casa, ela tinha só 3 anos, mas você vê, tem a percepção. Se ela não tem as coisinhas dela, não tem um brinquedo, não tem um sabonete, não tem nada, não tem uma fralda, não tem nada na sua casa, ela vai como visitante. É isso. Aí ele disse, mas aí eu vou ter que pagar 2 vezes. Eu disse, veja, o que usar na sua casa, não vai usar na casa dela, então lá vai gastar menos. Assim, né? E aí eu trouxe o que era importante para a criança. Aí ele veio com tudo. Não, mas é porque eu moro no flat, não tenho onde colocar. Eu disse, vamos fazer uma prateleira? A gente tem que ir até entrar dentro da casa da pessoa, né? Vamos fazer uma Muitas prateleirinha. vezes. Colocar só as coisinhas dela para ver se melhora. E aí essa criança passou a ir para a casa do pai sem levar uma mochilinha, se identificando, e a coisa foi melhorando. Mas é uma coisa básica, uma besteira. E às vezes o pai não se dá conta de que o quanto que aquilo está trazendo de malefício para essa criança emocionalmente, entendeu? Mas aí eu não sei se você tem outra visão. E levar em conta também a idade da criança, né? Às vezes uma criança muito pequena tem mais dificuldade de ir para casa que não era a dela, que agora ela vai ter que transformar essa outra casa em casa dela mesmo, sentir que aquilo é o lar dela. Então, quando a criança é muito pequenininha, talvez tenha mais dificuldade. E fazer isso que você disse é ótimo, é perfeito. Deixar o lugarzinho dela lá, perfeito. Nem que seja uma prateleira, mas ela tem que saber que tem coisa minha lá, né? Ela vai se sentir parte daquilo ali. Ela tem que se sentir desejada naquele ambiente. Isso é o mais importante. E pertencente. Com certeza. E quando ir para lá, para outra parte, né? Independente se é para o pai ou para a mãe, eu acho que ela precisa se sentir também amada e acolhida, né? Porque assim não adianta nada. Conheço pessoas que brigam pela guarda do filho, mas quando ele está na casa dele, ele está com os pais dele. O que adianta? Né? Então assim, é melhor deixar com a mãe. Sabe? Tipo, cara, não entra nessa confusão. Pra tu não estar lá, não entra, velho. Assim, Essa briga, né? Bicho, não vale a pena. Né? Eu tava até pensando, vocês falando aqui, tem coisinha lá, eu falei, cara, Maria tem coisa na casa do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha irmã, da irmã de Aline. Cara, tá bom, também tá organizado. Ela se sente bem em todo canto, né? Então tá bom. E ela tem a referência, né? Ela tem a casa dela. E ela tem a casa, mas ela ela transita, né? Exato. Eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Eu queria só ouvir o olhar de cada um de vocês. Vamos dar um exemplo. Eu e a Aline agora nos separamos. Tem Maria no meio. Como é que você olharia para a situação e qual seria a sua orientação para isso, Marquinhos? Depende. Como foi essa separação? Qual foi o motivo dessa separação? Isso é o primeiro ponto. Né? Se foi numa desavença muito grande, se houve uma traição, se houve... O que é que houve para poder acontecer essa separação? A conversa com a criança também. Agora, vamos continuar sendo pai, vamos continuar sendo mãe, mas cada um no seu lugar. Né? Os pais têm que mostrar o mínimo de cordialidade e de respeito. Eu nem exijo uma relação amigável. Se for, ótimo, a gente chega no topo. Mas o mínimo de respeito e cordialidade precisa... Se a criança percebe que existe alguma desavença entre os dois, é capaz de acontecer o que a Erika disse. Será que é por causa de mim? Será que foi aquele dia que eu não quis tomar banho? E eles discutiram para saber quem ia dar banho em mim. Será que foi aquilo que fez com que eles se separassem? Ela vai hipotetizar. Ela vai buscar alguma coisa que relacione a ela para poder justificar aquela separação ali. Porque a criança é muito egocêntrica e egoísta. O mundo gira em torno dela. Exatamente. É assim como ela percebe a realidade. Então, se aconteceu alguma coisa com meus pais, eita, será que fui eu que fiz aquilo? Ela pode se sentir muito responsável por isso. Então, acho que o primeiro ponto é isso, saber como foi essa separação, como foi essa conversa com essa criança. É o primeiro ponto. Rapaz, eu acho que a Aline deve ficar muito arretada comigo, que eu entrego o jogo todo da gente, né? Conta a vida da gente todinha aqui. Mas outro dia a gente tava... Só pra comentar esse teu negócio aí que tu falou. A gente tava conversando alguma coisa, ia tomar alguma decisão e a gente discordou. E aí a gente começou uma discussão, mas assim, não era uma briga, mas era uma discussão mais calorosa. Uma divergência. Era uma divergência. E Maria tava perto, só que ela não tava nem ligando. Aí teve uma hora que ela fez, vamos parar. A Aline fez, vamos parar que ela tá ouvindo. Pra Maria não ouvir, alguma coisa assim. Eu disse, cara, olha lá. Eu acho que de tudo que a gente falou, o pior é essa frase do vamos parar pra ela não ouvir, porque agora é que ela vai prestar atenção no Agora que ela se ligou que ela não pode ouvir. Aí ela disse, porque podia ser que ela tivesse absorvendo tudo, porque eu acho que ela absorve também, eu não
não me iludo que ela não absorva, eu acho que ela sim presta atenção. Mas quando você fala pra criança alguma coisa que é... Né, tipo aquele negócio... Quando a Maria tinha 2, 3 anos, a gente falou uma coisa, não sei o que, meu dedo, ela fez, eu sei que sou eu, meu dedo, viu? Sabe assim, pô, eu tô, tu tá ligada, pirralha. Assim, cara, mas quando tu fala aí, tu tem que entender realmente como é que foi a situação pra poder saber como manejar isso, né? E aí ficar atento aos sinais que a gente comentou no começo, né? Mudança de humor, As sintomatologias, né? algum medo exacerbado, alguma fobia, alguma compulsão, se mudar o comportamento dela de alguma forma, é importante sempre chegar junto. E isso vale, Marquinhos, até para qualquer momento, né? Assim, né? Tipo, em qualquer situação, se você percebe que a criança está mudando alguma coisa de uma forma repentina, né? Seja comportamento ou atitude, sei lá, ou fisiológico mesmo, eu acho que é importante pensar nisso, levar para conversar com a escola, para ver se a escola está percebendo. Né? Eu acho que muitas coisas a gente sempre perguntava, como é que tá Maria em relação a isso? Aí a escola dizia, tá assim, tá assado, não sei o quê. Mas não é nada, não, tá no quando tempo, existem, não sei o quê. assim, quando existem famílias que buscam, né, que se antecipam, mas às vezes é a gente que identifica e quando a gente convoca, puxa, vocês podiam ter nos trazido isso antes, para a gente conseguir também se antecipar no acolhimento dessa situação, ser mais benevolente numa situação de birra, entende? Porque, de repente, é a forma como a criança está se expressando, aí a irritabilidade. E, às vezes, vai usar o corpo, porque o repertório dela é menor, né? Então, ela vai realmente recorrer a esse corpo, a esse choro, com menos objetividade, do tipo, poxa, eu estou tão triste. Acontece, temos crianças com algumas perspicácias que já chegou para a gente de se sentir hoje. Foi uma confusão na minha casa. Sabe? Pequenininhos, às vezes, com 3, 4 anos. Foi mesmo, foi. E meu pai saiu batendo a porta. E foi muito chato. Você ficou chateado? Foi porque minha mãe ficou chorando. Entende? Então, tem situações que acontecem realmente de chegar para a gente e a gente acolher aqui. Dizer assim, veja, mas esses são dos adultos. Não é sobre você. Fique tranquilo, que sua casa vai estar bem. Mais tarde, todo mundo vai conversar. Óbvio, no mundo ideal, mas eu preciso direcionar essa criança para ela voltar para a sua rotina. Né? Embora depois a gente vá. Aconteceu alguma coisa? Olha, ela tem trazido essas informações. Tem trazido. Como às vezes vem falas que não são verdadeiras, mas é a forma que ela está chamando a atenção, ou como ela interpretou a situação. Entende? Então, tipo, meu pai bate na minha mãe. Oi? E, assim, a gente achou um dado importante e significativo, como assim? Será que isso tem acontecido? A gente vai tentar cuidar dessa família também. E poder chamar. E quando a gente fala assim, Juliana, nunca aconteceu isso. Nunca. Eu entendo a importância e a preocupação de vocês, porque, de fato, isso é algo que acontece. Mas eu estou dizendo, não existe. Eu acho que, de fato, ele... Não sei como ele interpretou. Olha, agora meu marido brinca muito de luta com ele. Pode ser que ele tenha achado que aí eu não participei disso e ele achou que... Não sei. Mas, de fato, mas eu vou tentar conversar com ele e tal. Mas, assim, tem situações que são reais, né? O Juí, vou dizer até uma coisa. Tinha uma pergunta aqui que eu tinha colocado sobre rede social, mas eu vou ajustar ela. A TV, a televisão, ela é uma coisa que pode atrapalhar muito a criação de uma criança. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Maria não vê nada que não seja teoricamente infantil. Mas, de vez em quando, eu tô vendo um jornal. Sim. E ela aparece. Cara, várias vezes ela me perguntou, o que é que está acontecendo aí? E aí, normalmente, o jornal só passa coisa ruim, né? Assim, a maioria das coisas é ruim, não é boa. Né? Então, cara, passou uma das guerras, não sei, da Rússia, Ucrânia, não sei lá. Ela falou, por que essas crianças estão tudo assim? Sujas, né? Cara, suja. E o prédio tá destruído. Né? Então, assim, às vezes até ela viu uma cena de um pai que bateu num homem que bateu na mulher, ela leva como se fosse uma história dela, porque ela queria entender se aquilo era possível, né? E ela vai dizer pra onde? Na escola, que é onde ela tem a forma de perguntar uma coisa. Peraí, em casa eu não consigo perguntar disso. Eu vou perguntar pra minha mãe se meu pai bate nela, né? Mas na escola eu posso perguntar, porque se for, tem alguma coisa estranha. Eu acho que eles têm esse tino pra isso, sabe? Assim, é um negócio que a TV, eu acho que é uma coisa meio... Eu me preocupo muito com TV, com tela, etc. Até eu tô pensando num projeto sobre a influência das telas nas crianças, sabe? Porque... Não, com certeza. Cara, eu fico preocupado, assim. Por exemplo, ansiedade. Eu acho que Maria... Existe um nível de ansiedade nela que eu brinco que é o YouTube que causou. Mas eu brinco, mas eu tenho certeza que foi isso, velho. Mas sabe? Eu já fiz com um casal que eu estava atendendo, que a criança estava demonstrando muita ansiedade, muita agitação.
E a gente fez uma experiência de tirar o tablet. E a criança mudou o comportamento. Completamente, assim. Eu é acho incrível que é um ponto. o quanto isso traz de ansiedade para as crianças. Porque é muito ocitocina, é muito. Eu diria que, assim, se a muito gente estímulo. também historiar isso, e eu concordo com vocês, é porque, de verdade, a tecnologia, ela trouxe alguns benefícios e a gente é Não, a gente incontestável. não pode tirar de ver, né? Mas, Assim, não, é total. incontestável que ela traz benefícios. Mas, quando a gente percebe, vamos lá, eu acho que a gente está aqui, gerações bem diferentes, mas que vivemos numa geração bem distinta dessa daqui que a gente está vivendo, dessas crianças. Mas eu me lembro da minha infância, onde a gente, para assistir um filme, a gente precisava esperar o dia, a hora marcada, criava-se uma expectativa, a gente chamava pessoas, se fosse uma sessão da tarde bem bacana, chamava os meninos da rua todinho, vai ser na casa de quem hoje? Vai ser na casa de fulano. Quem traz isso? Alguém faz o suco, traz isso, e a gente senta, a posição da sala, ficava algo mais demarcado e com programação. Hoje, a criança, a hora que ela desejar, ela tem esse filme. Ela tem o YouTube que ela quiser assistir. Então, para mim, o nível de ansiedade, a aceleração das crianças está muito ligada a esse nível de dificuldade de expectativa, de criar, de planejar, de construir, de ver. Entende? A gente esperava o filme dos Trapalhões no cinema. Sabe? Assim, as crianças até criam expectativa pelo filme num cinema, mas muito mais pelo ambiente e a coletividade do que necessariamente pelo vídeo, porque ela sabe que a hora que ela quiser ela vai poder pegar. Sabe? Vai ser baixado de alguma forma em alguma plataforma e ela vai ter acesso na casa dela, na cama dela, com tudo que ela tem de confortável. Entende? Então, e o horário desejado a hora que for. Olha, eu estudava numa escola na cidade. Eu me lembro que eu queria assistir um filme que passava no último filme de Xuxa. E se eu perdesse o ônibus de tal hora, eu não ia conseguir chegar a tempo por causa do trânsito, né? Então, era assim, tocava o sinal, carreira para a parada de ônibus, para a gente pegar aquele ônibus, eu e minhas amigas, para a gente chegar em casa e antes do almoço conseguir assistir a Família Dinossauro. Então, eram coisas de planejamento. Veja, eu tinha o quê? 12 anos, 11 anos. Você entende? Mas isso é engraçado, me lembrou uma história. Eu combinava, eu descia pra jogar bola, lá eu morava em Olinda, jogar bola na rua, e quando ia começar Power Rangers, minha mãe chegava lá e fazia, Deco, hora de subir, pra não dizer que era isso, pra a galera não tirar onda comigo. Aí ela dizia, Deco, hora de subir. Eu disse, beleza, mãe, tô subindo. Tchau, pessoal, tá na hora da escola. Mas é engraçado. Mas tu falou sobre a questão dessa organização pra assistir um filme, e me lembrou uma história de Maria também. Ela é acostumada com o streaming, não tem o que fazer, mas eu tenho uma observação sobre isso depois. Mas a gente estava num domingo na casa da bisavó dela, aí a TV estava ligada no domingo, sei lá o quê, num filme qualquer desse. Né? De repente, era um filme que ela gostava, acho que ela, mesmo sem ter idade para isso, mas a tia dela conseguiu convencer ela que Harry Potter é a coisa mais legal do mundo e ela é apaixonada por Harry Potter. E aí tava rolando Harry Potter. E de repente deu intervalo. Ela fez, cadê o filme? Cadê quem tá com o controle? Cara, deu um desespero eles não dela. sabem o que é. Não sabe o que é comercial. Sabia o que era o comercial, velho. Eu Não disse, cara, sabe. Maria não sabe o que é comercial. Nessa hora eu entendi, velho. Primeira vez que meu filho Não, viu, porque começa... Lucas faz logo, aperta para pular, né? Quando é no YouTube que entra o comercial, vai mãe, aperta, pula. Então ela queria pular o comercial. Primeira vez que meu filho viu um comercial foi na Copa do Mundo. Que fez, pai, o que é isso aí? O que é isso aí, né? Filho, isso é propaganda. Às vezes você vai ver isso aí. Pois é, e isso é muito... Sabe outra coisa também? Tipo, tem partes do filme que não são legais. Né? Não são legais, aliás. Não é mesmo. O que eles fazem? Acelera. Então, nem para lidar com a parte menos legal do filme, porque eu acho que o filme ele tem uma completude, ele tem uma sequência, ele é estudado por vários especialistas, ele não é só um escritor que lança uma ideia, não. Tem pessoas que analisam para saber se é próprio. Tanto que existe próprio para crianças de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Eu me lembro quando saiu a Barbie, que tinha impróprio para menores de 16 anos e muita criança ainda assistir. Porque se tivesse acompanhada de um adulto, podia se veja. As pessoas desconsideram a avaliação dos especialistas. Porque não está ali falando à toa que é para menores de 16 anos. Independente de estar com a mãe ou com um adulto, ele vai ver cenas que ele não está com maturidade para encarar ali. Né? No caso da Bárbara, era muito do consumismo, essa coisa ali. Mas assim...
Eu não sei se vocês assistiram Adolescência, a série. Eu Não. comecei a assistir. Eu fiz postagem, 3 postagens já no meu Instagram, porque eu fiquei impactada com a adolescência. E é para 12 anos, é porque você falou nisso, e aí eu lembrei. Ele coloca que é para 12 anos. Mas tem criança, se vocês assistirem, vocês vão ver, que não vai entender qual Não. é Na verdade, a mensagem O daquele... X da questão, né? Mas Érica, Gente, nem é é- a história, porque, assim, só é uma impactante. sinopse bem rapidinha. Aham. É uma história de uma criança de 13 anos que é acusada de assassinato. Isso. Pronto, é isso, já começa aí. Como é que alguém de 12 vai assistir, né? Porque a gente já tá dizendo que... Mas né? é a partir de 12. É. E aí, quando eu fiz a crítica, falei e tal, aí perguntaram, eu posso assistir com meu filho? Várias pessoas perguntaram. Eu disse, "Pera, eu fiz um post, eu disse, veja, se ele tiver 12, abaixo de 12, não. Se ele tiver 12, depende da maturidade. Você assista primeiro e avalie se o seu filho, que você conhece, tem condições de assistir. Se ele tiver até 14, assista junto. Porque Até porque... é bem pesado. Mas é um filme muito é um- mais pro adulto do que pra criança, Tá assim. na Só porque tem um Netflix, adolescente... eu não Tá na eu não Netflix. vi São isso. 4 episódios. É maravilhoso. E assim, no final... No final... lá. Mas eu vou falar uma coisa muito legal É desse, uma reflexão para desse os filme. pais. É uma reflexão para os Acho que de pais. repente podia ser direcionado para as famílias, né? Exato. Mas vê, e ele, uma coisa muito legal, pra quem gosta de cinema, ele não tem cortes. Não tem cortes. Ele é uma como um cena documentário. única, velho. Assim, tipo, a inteiro? câmera não para. É Eu como não um sei como é que eles documentário. fizeram. Deve ter alguma tecnologia pra isso. Mas assim, é como se a câmera não cortasse. É. Dá até Não tem agonia às edição. vezes, porque a pessoa vai entrar na casa, ela tem que digitar o código. Você vê ela digitando o código, ela entra, a câmera vai atrás dela. É. Mas é muito legal. Acho que vale a pena assistir. Galera, não botem os filhos, mas assistam, porque acho que é importante. Mas é um ponto bom. Ô, Deco, Diz. só, sem querer fugir muito do assunto, mas continuando o que começou, essa história de telas para criança ser muito... vamos tirar. Beleza, tira. E agora? A criança estava acostumada a passar 3 horas assistindo um filme, agora está dizendo que não pode assistir. Eu vou fazer o quê? Aí ela vai começar a chamar o pai, a chamar a mãe. Isso. Né? Ela vai... Arrumar outras coisas, né? Pra fazer, né? Ela vai ter que ter alternativa Convocar o àquilo ali. corpo também, Só né? dizer que não pode não é o suficiente. não dá. Ela vai Perfeito. exigir atenção, ela vai exigir um monte de coisa quando não tiver E é televisão. muito mais fácil para o pai e para a mãe dar a tela. É claro. No momento, né? Não, Porque não, depois não. que desliga, ela deixou de viver um monte de coisa que ela poderia ter vivido. Isso. Experiência sensorial, auditiva, de Fato. social. Afetiva. De levar uma queda, machucar o joelho e As depois crianças ficar todas bem não se de machucam novo. mais, né? E quando se machucam é um problema, viu? Pelo menos na escola é sempre uma bronca. Então, Maria nunca levou um ralão no joelho, mas a quantidade de bandeira que ela já usou até os 5 anos é maior do que a que eu usei a minha vida toda. Certeza verdade, absoluta, isso é velho, absoluta. Mas também na tua época tinha o band-aid coloridinho. Na minha época era só aquele que ardia, como era É, o o Meteorite. Agora Meteorite. tem o Meteorite que arde, né? E era tipo o esparadrapo. É, né? era Era nesse nível. E doía Pra para botar grudar. e tirar, E né? passava uma semana com o grude do esparadrapo. Inclusive, como tá dizendo, né? A televisão, a tela em geral, ela mascara um sintoma também. Porque se a criança passa o dia irritada, mal-humorada, e você bota a tela, ela vai estar calada, quietinha, sentada no sofá, assistindo o filme dela. Você vai ter tempo de trabalhar, de tomar banho, de ir na academia, de fazer o que for. E ela vai estar ali. Aí quando desliga a tela, o sintoma surge. E aí como... E muito pior. Isso, e aí voltando ao que a gente comentou no início, que o sintoma da criança, às vezes, ela é simplesmente o porta-voz do problema da família. Então, quanto mais ela apresenta aquele sintoma, mais a família vai ter que estar implicada e vai ter que fazer coisas para mudar a Olha, realidade. e acho que foi você que falou sobre aquela coisa do tornar o pai herói, a mãe, né, essa heroína, esse lugar de destaque na vida. E o que é que acontece? Substitui-se, vem esses youtubers funcionando como esse papel. Então, quando você tira, a criança se sente esvaziada, sabe? Ela se sente... Puxa, e agora? Eu não vou poder mais ver aquela que me acompanha todas as tardes ou manhãs no meu tédio. Acho que isso é um pessoa. tema de programa, viu? Não, eu posso até dar meu lado como neurocientista da primeira infância. Eu gosto muito do apego seguro, né? Do conceito de apego seguro. Eu acho muito legal, porque assim, é mais ou menos entre 3 e 5 anos, até os 3 e 5 anos, a criança identifica quem são as pessoas que geram segurança para ela. Sim. Né? E que ela se apoia naquilo. Né? Se a gente se não for o pai ou a mãe ou alguma pessoa terceira muito próxima, ela vai precisar buscar alguém para ser essa pessoa, né? Vai. E aí pode ser o pai ou a mãe, pode não ser o pai ou a mãe por ausência
ou por resistência, né? Por muita reclamação, muita briga, o modelo que está se criando, etc. Aquela coisa toda. Mas você pega... Ó, aí, e você abre também, porque se isso ficar em aberto para quando a criança cresce, aí é quando ela vai descobrir a segurança dela em outras coisas, né? Você dá muito mais possibilidade para a criança buscar outras coisas, né? Mas o fato é claro, tem muita gente que é vidrada, já é louco por algum personagem A ou B, ou fulaninho, ou ciclaninho, e aquilo, e parece que aquela pessoa é mais importante, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Maria estava assistindo um programa que era de um... A gente não deixa ela assistir nenhum programa que são de adultos fazendo, porque eu não gosto. O único que eu deixo, até eu já falei aqui, é o Blip. Blip é um americano que é muito... assim, ele ensina, é didático, e é o tempo todo ensinando coisa. Então eu faço, Maria, tu aprendeu isso onde? Ela faz no Blip. Legal. Tanto é que ela tem um boneco e um tênis do Blip, que ela ama o Blip. E a Mika. E já existe um personagem no Brasil que é o Juca. De tanto que o brasileiro consome o Blip, né? Mas adulto, mesmo que seja brasileiro, ela não assiste. Porque eu já vi, às vezes, um negócio que era pra criança, liberado no canal Kids, e de repente era uma cena, tipo assim, da menina na escola paquerando o professor. Eu disse, peraí, opa, tem uma coisa muito errada aqui, né? Então, Maria, para com isso aí. Proibido a partir de agora, né? Ou então ensinando coisas que não vale a pena. Sim. Né? Mas, realmente, é um negócio que a gente precisa... Tem que ser supervisionado. A gente não pode tirar completamente o eletrônico. Porque na escola, eles precisam cada vez mais, né? Vai usar... E é o futuro. Mas tem que ter supervisão muito de perto. E na dos medida pais. devida, né? E também tem que ter horário. Né? Às vezes o meu filho faz... Eu vou ficar entediado. Eu disse, vai, o tédio. Nossa, lidar com o tédio é bom também. Faz parte Pode do ficar seu... entediado. do Vai seu pensar rol. na vida. Fica olhando pra cima e pensa no que você fez ontem, no que você quer fazer amanhã. Mas eles precisam do tédio. E daí não sai a criatividade, né? E aí ele vai pro inventar o quarto que dele fazer. irritado, com muita raiva, e aí começa a desenhar, começa, né, a fazer... Não, e eu às vezes faço esse fazer. questionamento. Se ele é entediado, eu tô entendendo que você tá ficando entediado. Agora, eu não sei como, viu? Porque se eu abrir seu quarto, tem tanta coisa para você fazer. Para além de um videogame ou de uma TV. Então, eu acho que você tem estratégias para isso. E parece muito contraditório, porque hoje em dia existem muitas formas de distração e diversão, mas ao mesmo tempo as crianças estão ficando cada vez mais ansiosas, estressadas, deprimidas. Então, não é necessariamente essas coisas que trazem alegria, diversão, que vão deixar ela saudável, que vai ser legal. Muito pelo contrário. Tu falou aí de... porque é um programa educativo, ali se ensina muitas coisas. Mas isso não substitui a vivência de alguém do lado dela ensinando... Do presencial, alguma coisa. né? Nem que seja a vovó ensinando a fazer biscoitinho 1, 2, 3, nem que seja o pai ensinando Perfeito. qualquer outra coisa. Entendeu? Eu acho assim, a gente tem algumas alternativas para isso, né? Eu gosto muito de quebra-cabeça, porque quebra-cabeça demora muito. Quebra-cabeça. Demora muito, então Eu você acho- consegue segurar. eu gosto. E eu vou ensinando ela, ó, a tática é essa, vai pegando as partes retas para poder fazer a fazer borda, a não sei o quê, borda. junta por cor, não sei Isso o quê. é muito maneiro. Chega uma hora que ela não aguenta mais, eu sei disso, mas eu insisto até ela dizer, não, parou, beleza, parou aqui, vamos começar outro dia. Veja, Aí a eu estratégia continuo de raciocínio, quebra-cabeça, lógico, claro, tem aí... Eu penso que, na verdade, a gente precisa trabalhar em cima dos excessos. Né? Eu acho que tudo que a isso. gente não está sob controle não vai ser bacana também. E a tecnologia sendo usada com bom uso, né? Um bom uso dela traz benefícios. Eu de verdade não condeno e não acho que... e assim, tipo, eu respeito os especialistas que utilizam do zero tela. Porque eu entendi aonde eles querem atingir, o todo que eles querem atingir. Mas eu, especificamente, acho que a gente precisa ter esse olhar muito singular para aquela situação. Me preocupa é aquela família que só consegue dar comida se for acima de base de um tele. Quanto mais cedo, mais, assim, 6 meses. Não, porque senão ele não abre a boca. Veja, é uma ação involuntária, ele não sabe nem o que está comendo. E a nutrição vai para muito além disso. Né? E o que a gente tem hoje é de tanta criança com seletividade alimentar, né? Com dificuldades de texturas. Porque eu acho que aí é um mau uso da tecnologia. Entende? Agora, tu vai daqui para Gravatar, tu consegue saber qual é o conteúdo bacana e pegou um trânsito no meio do caminho, usar essa tela nesse momento, eu acho que é estruturante. Não, Para claro. dentro de um carro, para uma criança de 2 anos. Claro. Entende? Agora, a gente usar isso a nosso favor e nunca para ele ser um instrumento contra a gente, substituindo a gente. Eu acho que a sua fala foi perfeita. Assim, quantas famílias perdem a oportunidade do brincar com seu filho
porque foi mais simples deixá-la ali com a tela, e de fato é mais simples, é prático, né? É acomodativo, né? Porque a criança fica tranquila lá se ela tem fixação, porque tem crianças que nem isso faz, mas tá ligada à televisão. E vira uma dependência dessa tela, seja ela os menores, os celulares, como a televisão, e ela vai fazendo as piores escolhas. Qual a brincadeira favorita dela? Assistir fulano de tal. Sim. Né? Aí vem os youtubers, Rafa Luiz, Lucas Neto, tantos que tem aí, e que são, inclusive, se revisitaram. Eu acho que teve muitos que se revisitaram para chegar e atingir, porque estavam sendo criticados, mas eles eram acolhidos pelas crianças. E, assim, eu conheço muito, muito pela questão da escola, porque o personagem chega. E, assim, quando você priva seu filho de 100%, ele vai ficar um ser fora da curva dentro do ambiente social. Entendeu? Eu não acho que é na radicalidade. Eu acho que a gente precisa equilibrar isso, mas tendo como protagonismo a família. Eu acho que é esse casal, é esse vovô, é essa vovó, entendeu? E ele fala, eu falo agora de vovô, mas assim, Maria, quando estava em adaptação, era vovô Beto. A gente conhecia primeiro vovô Beto do que Deco. Porque era ele que ia levar e ela queria muito ele. Então, assim, esses personagens, sim, são fundamentais na vida da criança e estruturantes para essa relação afetiva, para que ele socialmente se lance, entende? E aí, poxa, eu acho que o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, eles vão fluindo, né? Se não há nada fisiológico ali impedindo, vai fluindo. Tá. Ô, Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falaste de coparentalidade saudável em algum momento. Como é que tu acha que seria a melhor forma de comunicar a um filho sobre essa separação que tá para acontecer ou que aconteceu? Se alguém chega já para pedir essa orientação, ou Esse normalmente é o mundo chega... ideal, né, Deco? Certo, é isso que eu queria chegar. Porque quando chega, já chega porque tá no caos. Mas, se a pessoa vem me procurar em como fazer, primeiro tenha certeza do que você quer. Porque quando eles chegam, como é que eu conto, eles não têm certeza que querem se separar. Faz todo sentido. Né? Então, eu falo, primeiro, você vai falar com o seu parceiro, com a sua parceira, com seja o que for, se vocês realmente querem isso. Vocês querem. É de verdade. Vai ter volta. Não vai. Vamos trabalhar isso. Se vocês quiserem, a gente entra no processo para que a gente tenha certeza do que realmente vai acontecer. Uma vez que vocês tomaram a decisão, tá? Papai vai sair de casa quando? Porque geralmente é o pai que sai, né? Vai sair de casa quando? Como vai ser isso? Vamos construir primeiro esse plano de parentalidade dessa nova rotina. Como vocês imaginam que vai ser? E aí a gente vai construindo de acordo com o que eles gostariam que fosse. Para quê? Para quando for contado para a criança, eles tenham segurança, saibam que vai funcionar, né? Claro que pode ser que mude, mas eles tenham a segurança de dizer, olha, papai e mamãe conversaram, a gente não é mais namorado, a linguagem de cada um, tá? Se for mais velho. A gente não é mais namorado, mas a gente continua sendo pai e mãe. Papai vai sair de casa tal dia, mas quando ele sair, você vai poder ir na casa dele. Você vai poder visitar papai. Papai vai lhe pegar toda terça-feira, toda quarta, todo fim de semana, eu não sei. A dinâmica que eles encontram. Mas já dá à criança essa previsibilidade. Porque simplesmente diz, olha, papai e mamãe, a gente está brigando muito, a gente vai se separar, eu não sei quando, tá? Mas uma hora a gente não vai aguentar mais ficar aqui. Aí é o caos. Jogou o senso de justiça para a criança, para decidir quando vai acontecer, né? Porque... Aí a criança vai ficar ali tentando que papai e mamãe não se separem. O que é que eu posso fazer para eles continuarem juntos? Né? Mas quando já chega uma coisa estruturada, já sei o que é que vai acontecer, e vai ser assim, 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 acalma. Porque eles sentem segurança. Mas papai e mamãe, a gente tá bem, viu? Papai tá feliz, mamãe tá feliz. A gente vai construir uma nova vida e vai ser assim, assim, assim. Muito legal. Em grande proporção o que vai ser determinante vai ser a reação dos pais. A frente a reação isso. dos pais. Gente, Mas a eu acho- separação não é o problema. O problema é como isso é passado e vivenciado para essa criança. Eu acho que deixar uma margem também para a criança, porque vai ter alteração de rotina, né? Claro. A família vai se desconfigurar. Agora vai ser só ela e a mãe, ou ela e o pai na casa, e
outro dia ela vai para casa da mãe ou do pai. Então, isso... E pode surgirem outros elementos, né? Não, O Tem namorado um da casal mãe. que eu atendi e que foi estabelecido que seria guarda alternada, né? Guarda compartilhada, mas eles estavam vivendo a alternância de residência. E aí eles estão voltando porque a mãe está dizendo que não está funcionando. Me ligou, que quer voltar, tal. E aí vamos entender o porquê que não está funcionando. A criança tem 8 anos. Não sei ainda. Mas é uma coisa que pode ser revista. Um plano de parentalidade, que eu chamo, mas que pode ser revisto Sim. periodicamente. E que a gente só vai saber vivendo, Só né? vai saber viver. Não está funcionando para essa família, ok, não tem problema. Vamos rever, vamos ver qual é o outro regime que vai funcionar, mas sempre dá essa criança, olha, tal dia você vai para a casa do papai, hoje é terça, mas na quinta-feira você vai ver o papai. Aí ela fica tranquila. Faz um calendário, bota na geladeira, os dias na casa da mamãe, os dias na casa do papai. Dá. Acho que calendário é bem legal Traz para muita segurança. coisa com criança, né? É. É uma agenda visual, né? É. Ajuda. A gente tinha Traz falado sobre segurança. isso outro dia e mexendo nas coisas lá em casa, achei um de riscar, né? Um quadro branco, Sim. todo detalhado já no calendário. Aline, vamos jogar isso fora. Eu falei, não, é o calendário que a gente precisava. Vamos deixar, vamos arrumar uma parede pra ele agora. Agora vai ser calendário pra tudo, meu amigo. Vai ser calendário e ela gosta, ela vai todo dia ela riscar. Tá bom, arrocha aí, arrocha aí. Mas é bom porque é visual, né? A criança é muito visual. Ajuda a dar uma noção de tempo para ela. Isso. Às vezes a criança não sabe que são 10 dias. 10 dias pode ser Não. muito para ela. E aí, riscando lá, ela vai entendendo. Eita, tá diminuindo, tá chegando perto. Eu Vai gerando vivia isso com o meu expectativa, né? filho, né? O pai dele mora em São Paulo e quando ele era pequeno, ele sentia falta do pai. E via o pai a cada 10, 15 dias. O pai era presente. Ele vinha de São Paulo para cá a cada 10, 15 dias. Mas quando ele sabia, meu pai vai chegar. Mas quanto tempo? E faltam quantos dias? Então o calendário ajudava para ele ir contando. Então o calendário sempre ajuda, diminui a ansiedade. Tá bom. A gente chega agora num momento que seria para apresentar os itens ou o objeto que vocês trouxeram. Aí, Marquinho trouxe um livro. Trouxe um livro. Fala um pouquinho Trouxe um desse livro. livro, Marquinho. O nome desse livro é As Maravilhas que Você Vai Ser. Foi um livro que eu comprei quando minha esposa estava grávida. E fala muito da expectativa que os pais têm em relação ao filho. Quando você disse que a gente tinha que trazer um objeto, dificultou a minha porque que represente parentalidade, psicologia, Mas infância. se fosse fácil, meu amigo, eu não tava aqui não, O que é viu? que eu vou levar? O que é que eu vou levar? E eu acho que o livro, esse livro representa muito, porque tem uma parte da minha história aqui. Contar a história para a criança é um negócio espetacular, é muito bom. E aqui também acaba incluindo os pais, né? Porque são as expectativas que a gente tem em relação aos nossos filhos. Que ele vai... Se tu quiser depois dar uma folhada, ele tá bem gasto, porque foi bem usado durante 5 anos. Isso aí. é bom, isso é um bom ainda sinal, bem, ainda bem. E é isso, eu tentei representar assim, contar a Muito história legal. para os meninos é bom, eu gosto, é interessante. Eu gosto de inventar histórias também. Talvez fazer um livro aí com as histórias que eu invento. Eu vou fazer só um adendo assim. Se você não é uso de tela, mas se você num dia que você estiver muito cansado, você bota um resumo e ChatGPT cria e lê a história, se você quiser, viu? Eu só preciso corrigir o nome, porque Maria ele não entende, ele fala Maria, aí eu boto um Maria com um acento agudo, aí funciona. E ela adora. Ela já pede pra criar, às vezes, a história, porque ela cria ela pega um monte de conteúdos aleatórios, quer jogar na mesma história, disse, Maria, desse jeito eu não às consigo, vezes- não. às vezes aí ela acontece- faz, bota no celular. Às vezes acontece, eu quero história de raposa hoje, eu quero história de índio, eu quero história de não sei o que. O dragão que cospe fogo com a espada do não sei o que. Eu disse, Maria, como é que eu vou fazer isso, Maria? É engraçado, é bom que o negócio resolve tudo. Érica trouxe um... Aqui, um bichinho, certo? Que a criança possa levar de uma casa para outra. E que ela tenha certeza de que isso aqui é dela. Como você perguntou, a alternância de residência, como é que é? Desde que a criança tenha a liberdade de saber que eu posso levar minhas coisas para casa de papai, eu posso levar para casa de mamãe, sem eles disputarem esse objeto. Esse objeto foi papai que comprou e tem que ficar aqui. Não, esse objeto é da criança. Então, ela pode levar para uma casa e levar para outra. Então, é mais uma mensagem que eu queria deixar.
de que para a criança se sentir segura, ela vai se sentir segura desde que os pais estejam seguros, seja qual for a configuração da família. Legal. Eu acho que eu trago a ideia de que as famílias, de uma forma geral, elas precisem confiar muito na escola, como esse lugar, né, de suporte, de mediação, né, nessas relações, sejam elas de conflito ou mesmo nas relações de insegurança. Estou deixando meu filho, estou deixando ele num ambiente sem a figura da família, né, sem nenhuma pessoa que seja da referência mais afetiva da criança. Então, é difícil até para entender que essa criança vai gostar dessas pessoas, às vezes está quali, porque para a criança ela não dimensiona esse amor, ela se sente segura na relação e ela se permite. Então, que a gente eu acho que eu trago para vocês essa ideia de que a escola ela não é um depósito de criança, muito menos de imposição de atitudes ou de valores. Ela é esse suporte mesmo para as famílias, ela vem nesse lugar, e aí eu falo com excelência da que eu estou, né, da All4Kids, que tem como objetivo principal tornar esse processo de desenvolvimento da criança o mais leve possível, apesar de desafios que possam surgir das situações mais complicadas, sejam de ordens pedagógicas ou de ordens emocionais. É porque é um ambiente que precisa aparecer. Não vai ter, é inevitável. E, de verdade, uma escola de tudo muito redondinho deve ser muito insuportável, né? Então, a gente não está desejando uma infância tranquila do ponto de vista normativo, mas a gente quer uma infância dentro da sua essência, com as suas adversidades, com a sua diversidade, né? E com a sua singularidade. E eu posso, eu me sinto muito orgulhosa de dizer isso. Eu estou nesse espaço que traz isso como modelo principal. Então, se eu consigo trazer algo para vocês, é essa ideia. Utilizem a escola da maneira mais afetiva e de via de mão dupla possível. Então, aí, Ju, se materializando seria a instituição da escola, né? No caso, né? A importância da instituição. Legal, massa. Porque, às vezes, as famílias enxergam a escola muito nesse lugar de ou apontamentos ou de julgamentos, né? Nesse aspecto de, tipo, ou de dar produtos. Aí eu preciso que meu filho saia daqui para passar no colégio de aplicação. Eu preciso que ele saia daqui para ir para a universidade. E como vai ser ele no mundo e tal? Quando eles não conseguem compreender o processo. E, às vezes, dessas escolas de infância, como a All4Kids, esse produto vai surgir lá no ensino médio, sabe? E, às vezes, pensam que é só... Ah, não, olha aí, agora veio. Essa criança está conseguindo escrever um texto com propriedade, mas foi lá. Porque lá no início foi respeitado o tempo dele, foi dado a ele condições emocionais possíveis para ele trabalhar, para ele desenvolver as suas habilidades cognitivas. E aí eu vou te dizer, a diversidade. O grande problema é que as famílias querem a excelência, como se a criança com uma habilidade esportiva não fosse tão importante quanto a habilidade matemática, quanto a habilidade linguística, entende? E eu penso que esse ser plural, ele precisa ser considerado. E aí eu preciso trabalhar com a criança sobre suas potências, para depois eu ver, poxa, mas ele realmente precisa de uma ajuda aqui na matemática, sabe? Ele precisa de algo aqui na língua estrangeira, seja qual for. Mas que eu preciso entender esse ser como um ser total e plural, para que aí eu valide ele, né? Eu acho que o grande desafio disso hoje, Ju, é que os pais precisam entender a escola dessa forma, tá? E eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque eu tenho a sensação que a maioria dos pais olham para a escola não como esse ambiente, como essa extensão da casa, onde a criança vai crescer, vai evoluir, vai aprender, vai errar, vai cair, vai acontecer também. Mas olha como se fosse um produto de prateleira, sabe? E aí parece que assim, não, peraí, eu tô pagando e eu quero. É isso. Quem me dá mais resultado? Sabe assim, Nossa, cara, essa escola é cara. Perdeu a conexão, sabe assim? Eu sou muito de conexão. Todo mundo conversar comigo vai entender isso. Cara, falo de gestão com conexão, com amor, com espiritualidade há 15 anos. A galera tá falando agora achando que é coisa de outro mundo. Mas, cara, digo, velho, precisa ter. Se eu encontrar o meu... Aí, até... Marquinhos, eu encontrei com ele outro dia. O meu técnico de futsal do colégio da minha... Cara, encontro com ele, brinca como se fosse eu criança. É isso. Cara, hoje em dia isso Uma memória tá tão afetiva, distante, né? Que parece que as pessoas estão... Ah, tem que jogar, tem que fazer gol, né? Assim, perdeu essa conexão. E é muito mais... Cara, tratando como se fosse um negócio, como se fosse business mesmo, né? Assim, performance da criança. Sabe, eu acho que também isso é
meio que as escolas, de uma maneira geral, elas se comercializaram muito, né? E aí acaba vivendo produtos. Então, eu preciso do quantitativo, porque eu tenho um marketing muito bom, eu tenho uma infraestrutura muito boa, mas esquece do essencial, entende? Por isso que, assim, eu me questiono muito em escolas muito grandiosas, que abrem uma filial aqui, uma filial ali, outra filial ali. Poxa, você vai perder sua essência. Eu falo porque eu fui aluna de escola assim. Era uma potência. Aí começou a abrir em Olinda, abriu em Piedade. Aí pronto, daqui a uns anos o colégio perdeu a essência. Entende? Que foi o colégio atual. Assim, era um colégio que eu tinha o maior amor do mundo, que eu tenho angústia de quando passo, que hoje é um Carrefour. Eu falei, caramba, que chateação. Demorei um tempo para entrar no Carrefour de Boa Viagem por causa disso. Mas é assim, se a gente Tá trabalha... vendo? Aí, as lembranças da infância, da adolescência, como é que fica até hoje. O As trauma. memórias afetivas, Exato. sabe? E assim, eu acho que quando a gente tira a educação como esse produto de eu pago e eu ganho, como que a gente compra uma calça na Sulanca e uma calça na M-Office, não sei nem se ainda existe, Eu acho mas que é nem assim. existe, né? Sim, mas não. Tu Existe, entende? existe. Tu entende que, assim, não é um produto que tem alta qualidade e pouca qualidade. Embora, óbvio, matematicamente acaba que vai acontecer em algumas escolas mais inferiores do ponto de vista de infraestrutura. Eu sei, mas se uma escola ela se compromete com o ensino, com a qualidade e com a individualidade de cada aluno, ela não vai ser quantitativa. A criança ela não vai ser número. Então, eu prezo por essas questões, sabe? De poder olhar para essa infância e respeitar ela. Entendendo que vai chegar essa criança com o diagnóstico já preparado, vai talvez desenvolver ele aqui. E que as famílias precisam, como eu já disse a uma mãe, veja, você entende que a base de qualquer relação é a confiança? Você confia na gente? E aí ela se tremeu, né? Por isso, eu preciso que você... Porque se você não confia, você está no lugar errado. Entende? Você precisa confiar naquilo que a gente está dizendo a você que a gente está fazendo. O tempo de espera para que essa resposta surja. Que o teu filho vai conseguir crescer, mas eu preciso que você confie. Se você não confiar, a gente não está falando outra língua. Então, você está nesse lugar errado. E aí, eu acho que as coisas andam melhor. Quando a gente estabelece... Eu acho que até clínica também. Veja, você precisa É o que eu confiar. falo. Se os pais derem a segurança para a criança que vai funcionar com essa alternância de casas, funciona. Precisa só da confiança. Eu queria agora fazer um pedido a vocês. Cada um, dentro da sua especialidade e do que a gente conversou aqui, eu queria que vocês dessem um conselho para os pais. Para a criança não faz tanto sentido, né? A gente sabe disso. Mas para os pais, em relação a qualquer um dos assuntos que a gente tenha conversado hoje, mas assim, se você pudesse falar alguma coisa, mesmo que simples e rápida para os pais hoje, qual seria esse recado? Qual seria o que é que vocês falariam para eles? Tentar entender que às vezes a criança que tem cronologicamente 4, 5, 6 anos, emocionalmente não vai estar necessariamente naquela idade de 4, 5 e 6 anos. E às vezes os adultos exigem dela determinado comportamento que ela não é capaz de dar no momento. Assim, é até injusto também ficar exigindo que pais e mães que não tenham estudado sobre isso consigam determinar isso aí, né? Olhar e ter um olhar clínico para... Não, mas basta entender que isso aí. o pai e a mãe são mais maduros do que a criança. Mas aí o que serve é que a criança que tem... Deveriam já é um começo, né? A criança que tem 7 anos, ela não deixou de ter 1, de 2, de 3, de 4, de 5. E que em alguns momentos ela vai regredir até esse ponto, sim. De serem pacientes, acolhedores, ao mesmo tempo que precisam ser firmes também. Eu acho que é um conselho muito geral. Mas... É um grande desafio. É fato que é um grande desafio. Para o que a gente vê hoje, é um grande desafio. Meninas? Bom, além do que ele já falou, que eu concordo, mas puxando um pouquinho para a conjugalidade, nesse âmbito, né, de divórcio, de separação, que esses pais consigam separar a conjugalidade da parentalidade. Porque é muito misturado. E eles usam a criança como moeda de troca. Que não usem seus filhos como moeda de troca, nem como moleque de recado, né? Que vocês resolvam os seus problemas entre vocês, entre o casal, e blindem o filho, sabe? Para proteger o emocional dele.
acho que é o que é mais importante em toda essa conjuntura, é proteger a saúde emocional do filho. Nenhuma criança merece sofrer pela separação dos pais. Nenhuma criança. E não precisa. Não precisa. Não deveria precisa. ser algo que primordial a discussão deveria girar em torno disso e depois das outras coisas, né? Enfim. Eu endosso o que os meninos disseram aí, mas eu queria especificamente relacionado à escola, e aí somando com as orientações deles, né, com esses conselhos, que as famílias, dentro de um contexto, mesmo que não sejam de separação ou de um casal, que escolham escolas, né, conhecendo a sua proposta pedagógica, conhecendo a sua infraestrutura, entendendo que você pode pagar por aquele serviço, mas, sobretudo, se implicando nessa relação. Né? Entendendo o quanto vocês são importantes, que isso não é uma terceirização, né? Que eles não estão contratando um serviço para educar os filhos deles socialmente, mas sim para fazer parte do processo de desenvolvimento do seu filho. Então, que eles se impliquem nesse processo, participem. A gente não precisa que o pai se mude para a escola e viva lá todos os dias, mas que ele consiga entender essa parceria e, sobretudo, confiando nessa escola, né? Nas orientações, nos comunicados, respeitando os limites, as regras, o fardamento, todas as regras, porque é um lugar social. E a sociedade, ela tem regras para tudo nessa vida, né? Então, que as famílias... Porque é uma das dificuldades que a gente enfrenta. Então, às vezes, chega a criança sem o fardamento completo, ou porque o dia do brinquedo é tal dia e vem um outro dia. Então, os próprios pais têm dificuldade de entender as regras estabelecidas pela instituição. Mas e aí, quando a gente questiona, se chateiam. Então, a minha sugestão... Conheçam a escola. Se os valores que aquela escola apresenta você comunga com os teus ideais, então abraça isso e se implique nesse processo. Acho que é fundamental, com certeza. Qualquer coisa que a escola sinalizar não vai chegar num ponto de dor, vai chegar num ponto de apoio, num ponto de que de verdade é mesmo. Vocês perceberam isso? Eu vou lá, eu vou identificar, eu vou investigar. E depois, olha, o especialista disse que não era nada e tal. Está tudo ok, mas seguiu a seguinte orientação. E a gente está ali, em parceria. Perfeito. Muito obrigado. Tá vendo que não é tão difícil? A Erika não precisou nem abrir o tablet dela. Nem olhei nada aqui. Juliana nem pegou essa anotação. Não. Tá vendo? Eu só abri para anotar o nome do livro, que eu achei lindo. Pra anotar o livro. Foi. Tá bonitinho mesmo essa capa. Mas, cara, foi um papo massa, um papo incrível. Acho que a gente trouxe muitas reflexões. Para pais e mães, muito mais do que qualquer assunto discutido, mas com o objetivo de criar crianças emocionalmente saudáveis. Isso. Né? Eu acho que é o grande objetivo da gente, né? Enquanto especialistas nisso, e eu, enquanto voz, para trazer isso, para que as pessoas possam ouvir. Tem muita gente que nunca ouviu o que a gente falou hoje aqui. Tenho certeza disso, né? Então, assim, a gente precisa tornar isso mais natural, que alcance mais gente. Então, muito obrigado a vocês pela participação, pela presença, literalmente pela presença, por trazer muitos exemplos, muita teoria. Acho que é o primeiro se Deus quiser, de muitos episódios nesse modelo. E eu fico muito feliz de participar. Espero cada vez mais poder participar mais ativamente também, né? Eu agradeço também a confiança, né? De convidar, de entender que a gente vai trazer contribuições, né? Porque a gente às vezes se subestima, né? Até pela preocupação de será que o que eu vou falar é o que ele deseja, que a gente tenha a tendência de querer realmente. E eu só quero que vocês falem o que vocês querem falar. Agradeço a oportunidade, Deco, foi muito bom. Mas é isso. Então, se você que está assistindo gostou do programa, não importa se você é pai, mãe, se é cuidador, seja lá quem for, se você for psicólogo ou psicóloga também, você é muito bem-vindo aqui. E, por favor, manda esse vídeo para alguém. Seja o streaming de áudio no Spotify, nas outras plataformas, ou pelo YouTube, ou nos cortes que vai rolar no Instagram. Eu acho que muita gente precisa ouvir o que a gente falou aqui, né? E não pode ficar guardado. Eu acho que a gente precisa realmente colocar voz nisso. Então, convido todo mundo a compartilhar o que gostar, manda para algum amigo, alguma amiga que está passando por algo que a gente conversou aqui. Certeza que qualquer pai ou mãe tem alguma coisa relacionada
pelo menos a tela. Não tem como, isso aí é 100%, É. Não tem como não ser. Né? Alguém Então, vai se identificar com alguma coisa. alguém vai se identificar. E escola também, né? Aí escola tá todo mundo, né? Então, assim, entendam a importância... Pronto, eu vou até refazer esse final aqui. Entendam a importância da escola na formação do filho de vocês. Entendam o quanto vocês, enquanto casal, enquanto coparentalidade, são importantes no futuro, na formação e no futuro do filho de vocês. E sempre fiquem de olho nos aspectos, nos sinais que as crianças podem dar, para que a gente possa se antecipar aos problemas maiores e que a gente possa aproveitar. Então, com esse resumo final aqui, eu me despeço, agradecendo mais uma vez a vocês. E esse foi mais um... Fala, Papito! Fala, papito. Fala, papito. Papito, fala, papito.